Então, irmãos, aquele dia eu tive que fazer uma pausa porque acaba a bateria da câmera, acaba a luz. Aí, como eu já estava gravando há muito tempo, eu decidi parar aquele dia, né? Estou continuando hoje. Então, a gente acabou de ler Mateus 10 e a gente viu que o que Jesus falou tem a ver com aquela época e tem a ver com os tempos futuros, porque ele prometeu que os discípulos não acabariam de percorrer as cidades de Israel até que viesse o Filho do Homem. É semelhante àquilo que ele fala da destruição do templo, que Jerusalém seria cercada, que iria armar trincheiras sobre ela, porque ela não reconheceu o tempo devido. Ele estava apontando aí para a semana 69, e que não ia sobrar pedra sobre pedra, que não fosse derrubada. Isso tem a ver com a vinda do general Tito no ano 70. O ano 70 após a morte de Cristo não é por acaso, porque era como se Deus tivesse distribuído sobre Jerusalém 70 anos. É um tempo em que Deus considerou que daria para o povo passar pela transição das alianças. Por isso que eu tenho bastante vídeo falando sobre a transição das alianças. Porque a aliança para chegar no coração do povo, mesmo o povo judeu que tinha a Torá, não é de uma hora para outra. Então ainda tinha que chegar no povo gentil. E eles tinham que entender essas coisas, né? As famílias da terra, não de toda a terra, porque o evangelho ainda haveria de ser pregado, mas pelo menos em Israel. Eles teriam que entender que chegou a nova aliança. Por isso mesmo que foi escrito Hebreus. Quando você lê Hebreus, você vê o escritor de Hebreus se esforçando de tal maneira para que eles pudessem entender as coisas da nova aliança, que Jesus é um sumo sacerdote eterno, um sumo sacerdote celeste, que o povo não tem embaixo cidade permanente, que é a cidade na qual Deus sempre fala. A Jerusalém que ele haveria de restaurar é a Jerusalém celestial. E o que acontece aqui em Mateus 10 é a mesma coisa. O que Jesus profetiza, ele já deixa aqui um caminho para que a gente entendesse que isso tem a ver com a volta dele também. E isso mostra, é mais uma prova de que o templo, ele tem que estar de pé antes da volta de Cristo. Isso é o que acontece, por exemplo, em Mateus 24. Quando você vai ler Mateus 24, não querendo entrar nesse tema agora, mas Jesus ele fala do abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel. E quando você vai procurar onde que está isso, Jesus fala quem lê entenda, você vai ver que está em Daniel 8. E a explicação mais detalhada, com mais acréscimos, está em Daniel 11. E quando você vai ler Daniel 8 e Daniel 11, você vai ver que está falando a respeito de um contexto histórico, de um confronto entre dois reinos, Pérsia e Grécia. Mas Jesus pega aquela profecia que era a respeito de Pérsia e de Grécia, da onde se levanta o chifre pequeno, que profana o santuário de Deus, coisas que aconteceram, já tiveram um cumprimento parcial lá no tempo de Antíoco Epífanes. Aí você vê que Jesus joga para o futuro, claramente ele faz isso. Ele está ensinando que Deus, ele revela o futuro através de coisas passadas. O que está acontecendo em Mateus 10 é isso. Por isso que eu quis ler Mateus 10. Porque fala ali das testemunhas e fala da vinda de Jesus. Em Lucas 24, a partir do verso 25, a gente tem aí coisas para se meditar a respeito das festas e a respeito de testemunhas. Lembrando que festas, testemunhas de Deus, trombetas, tudo isso tem a ver com o estudo que eu estou dando agora. Então no verso 25 diz assim: Então ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para credes em tudo o que os profetas disseram. Porventura não importava Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, agora Lucas continua, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava escrito em todas as escrituras. Agora a gente pode ler os versos, a gente leu do 36 ao 38, pode ler do 44 ao 49. Aí diz o seguinte: Depois lhe disse, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para entenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito que Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Agora presta atenção no verso 48. Vós sois testemunhas dessas coisas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui mais uma vez apareceu o ministério das festas. Olha, presta atenção. Verso 46. E disse-lhes, assim está escrito que Cristo padecesse.
Páscoa, passando pelos asmos, né? Porque ele rejeitou o pecado. E ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, primícias. Páscoa, asmos, primícias. Depois disso tem o Pentecoste, em que em seu nome pregaste o arrependimento. Lembra que pregar a palavra de Deus, pregar o arrependimento, pregar o evangelho, anunciar o evangelho, está nas trombetas. E o arrependimento para a remissão dos pecados está no dia da expiação. Você entende? Aqui apareceu Páscoa, asmos, primícias, e aí ele começa a falar de pregar, né? Tem Pentecoste, não tem? Mas aí ele pulou para as trombetas, porque as testemunhas têm que pregar, anunciando o dia da expiação, que é o sexto ponto, porque ele fala remissão. E isso era na expiação dos pecados, anunciando a remissão dos pecados, que é a expiação. Começando por Jerusalém. Vós sois minhas testemunhas. Lembra? Testemunha de Cristo prega. Ou seja, aí está o ministério das trombetas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, o que aconteceu no Pentecoste, dia 50. Aí, sendo revestido de poder, explica o que ele falou antes. Pregar, trombetas, né, falar o evangelho, anunciando a remissão, o dia da expiação. Isso que é tremendo. Já apareceu aqui as 6 festas. E não apareceu o tabernáculo, porque Cristo não veio ainda. E aí Jesus falou, vocês são testemunhas dessas coisas. Tá falando só para judeu? Não tá, porque os gentios pregam também a remissão dos pecados. Eles vão pregar até os confins da terra, judeus e gentios. Aqui apareceu as festas e as 2 testemunhas. E lembra, Jesus falou, vão ser revestidos de poder do alto. Deus está dando poder para judeus e para gentios, para que eles preguem o evangelho e anunciem a remissão. Isso é o que acontece em Apocalipse 11. E darei poder às minhas 2 testemunhas. Falando dos 2 candeeiros que se acham diante do Deus de toda a terra, que está em Zacarias. É judeus e gentios, que vão ser revestidos de poder. Pentecoste. Para eles tocarem trombetas. Aí está o ministério das trombetas. Pentecoste, trombetas. Anunciando a expiação. As 2 testemunhas, elas têm que, sendo revestidas de poder, vão tocar as trombetas. Claro que vai acontecer todos aqueles eventos na terra. Mas a última trombeta anuncia a vinda de Cristo. Aquele dia que Cristo vem é o dia da redenção, qual Paulo fala, a qual Jesus mesmo, sabendo que ele haveria de morrer, fazendo a expiação dos pecados, ascendeu aos céus, ele ainda ensina que o dia da redenção está no futuro, porque essa expiação é de aparecer em todos os santos, e quando eles ressuscitarem, esse é o dia da redenção. É o dia em que o sacrifício de Cristo, o efeito que esse sacrifício produz, aparece em todos, mediante a ressurreição. Então agora, a gente já passou por tudo isso, já está dando para entender que as 2 testemunhas falam a respeito de judeus e gentios, que é Efraim e Judá. Agora nós vamos entrar em Moisés e Elias. Tem muita revelação nisso daí. Principalmente quando você usar os evangelhos. Você vai ver que Deus deixou tudo de maneira planejada para que a gente pudesse meditar e ir para Apocalipse, para receber essas revelações. É preciso estudar sobre a transfiguração de Cristo. Aparece em Mateus 17, em Marcos 9 e em Lucas 9. É preciso ler os 3 evangelhos, porque em cada um vai aparecer palavras que não aparecem no outro, de maneira que um vai completar o outro. É preciso dos 3, ok? E só aparece nesses 3, João não fala disso. Depois nós vamos para 2 Pedro, e depois João 22, e depois Apocalipse 1. Ok? Mateus 17, Marcos 9, Lucas 9, 2 Pedro, capítulo 1, João 22 e Apocalipse 1. Está tudo alinhado esses textos. Em Mateus 17:1 diz o seguinte: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol. Presta atenção. 6 dias depois, que dia que é? O 7º. Isso foi de propósito. O seu rosto ficou como o sol. As suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Em Apocalipse 1, Jesus está com o rosto como o sol. O que o sol fala na palavra de Deus? Muita coisa. Fala de glória de Deus, a aliança eterna. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias.
Estando ele ainda a falar, eis que veio uma nuvem luminosa, os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. A ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente atemorizados. Chegou-se, pois, Jesus, tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. E erguendo eles os olhos, não viram a ninguém senão a Jesus somente. O que tá acontecendo aqui é o seguinte: você está lendo Mateus 17, verso 1. E aí nas Bíblias tem aquela epígrafe, né, separando capítulos, dando a entender ainda que é um outro assunto. Mas quando você vai ler o final de Mateus 16, que é o mesmo assunto, Jesus diz assim, 16, verso 27. Porque o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai, com os seus santos anjos. E então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Aqui, só nesse verso, eu poderia parar e a gente ir em Daniel 7, para entender essas palavras de Cristo. O Filho do Homem virá na glória do Pai. Já tenho falado isso em outros vídeos, e eu acho que posso até falar de maneira resumida. Em Daniel 7, no tempo do Império Romano, por um lado, você vai ver o Filho do Homem, que é Cristo, a semente de Eva, aquele que haveria de ferir a cabeça da serpente. Por um lado, ele está indo até o trono do Ancião de Dias. O Ancião de Dias é o Pai. Ele tem os cabelos brancos como a neve, os olhos como chama de fogo, as suas vestes brancas, mais o que? Ele estava em um trono de chamas. Essas são as características do Ancião de Dia. Mas, no mesmo capítulo, você vai ver o Ancião de Dias vindo do céu, saindo do seu trono e vindo à terra, fazer justiça aos santos, estabelecer uma justiça eterna. Então, por um lado, o Filho do Homem ascendendo ao trono do Ancião de Dias. Por outro lado, o Ancião de Dias vindo. E quem vem, se você compara todas as outras palavras dos profetas, quem vem é o Filho. Não é o Pai que vem representando o Filho e o Filho fica no trono. Quem vem é o Filho. E o Filho está vindo, quando o Filho está vindo, é o Ancião de Dias que está vindo. Mas o Ancião de Dias era o Pai. E aí você vai ver em Apocalipse 1 que Jesus se apresentou exatamente como um Ancião de Dias. João ainda falou: vi um semelhante ao Filho do Homem. Alinhou com o profeta Daniel, capítulo 7. Os seus olhos eram como chamas de fogo, os seus cabelos brancos como a neve. Falou da sua vestimenta. Revelou Cristo como um Ancião de Dias. Ou melhor, Cristo se revelou a João como um Ancião de Dias. Sendo assim, aquele que está vindo nas nuvens, estabelecer justiça eterna aos santos, é Cristo, um Ancião de Dias. Lembra quando Moisés queria ver a glória de Deus? Moisés falou: Senhor, deixa eu ver a tua glória. Aí Deus respondeu para Moisés: nenhum homem pode ver a minha face e continuar vivo. Ou seja, onde está a glória de Deus? Na face dele. Por isso que em 2 Coríntios 4, Paulo fala que a glória de Deus está na face de Cristo. E aqui Jesus fala: porque o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai. Aonde está a glória do Pai? Na face dele. E quando você olha o Filho do Homem vindo, ele está vindo com a face do Pai. Ancião de Dias, representando o Pai. O Filho está vindo representando o Pai. Então, quando você vai ler Daniel, há uma inversão de informações ali. O primeiro Ancião de Dias que aparece em Daniel, que João fala: eu vi tronos, e nele se assentou um que fala que é o Ancião de Dias. E fala: abriram-se livros. O abrir dos livros está em Apocalipse 20, depois do milênio. Então, aquele primeiro que se assentou no trono foi Cristo e não o Pai. E depois, o segundo Ancião de Dias que vai aparecer, você já vai ver que é o Pai. Porque é aquele que está ascendendo até o trono do Ancião de Dias é o Filho. Você vê que grandes informações que tem nos Evangelhos quando você consegue conectar os textos, prestar bem atenção nos contextos. E aí, após Jesus ter falado isso em Mateus 27, em Mateus 28 diz: em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão, de modo algum provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Alguns não provarão da morte, no plural. Aí você pergunta: quando que aconteceu essa profecia? O único que a gente poderia falar foi João. Recebeu o Apocalipse, viu as coisas. Mas aí, após Jesus ter falado isso, ele esperou 6 dias. Ou seja, 6 dias depois, contando com esse que Jesus falou, era o 7º. O 7º dia apontando para várias coisas. Primeiro, descanso de Deus, que é o 7º milênio, o verdadeiro sábado. Segundo, apontando para a 7ª festa, para a 7ª trombeta, né, para a 7ª promessa feita para a 7ª igreja. Aquele que vencer vai se assentar no trono comigo, assim como eu venci e se assentei no trono com meu Pai. Aí
Jesus revela, 6 dias depois, tomou consigo Tiago, Pedro e João. E eles viram Jesus transfigurado. Mas Jesus falou, vocês vão ver o Filho do Homem no seu reino. Quem que é o reino de Deus? O reino de Deus é a igreja, constituídas de judeus e gentios, 2 testemunhas. E Jesus aqui faz com que eles vejam Moisés e Elias. Por quê? Porque Moisés e Elias eles estão apontando para o reino de Deus. Moisés nos faz lembrar da lei. Elias aponta para os profetas. E são duas testemunhas que está representando o povo de Deus. Ou seja, o reino de Deus estava sendo representado em Moisés e Elias. E Jesus se transfigurou. Ficou com o rosto como o sol, como ele se apresentou em Apocalipse. E o que é mais interessante aqui é que Moisés, lembra, Moisés e Elias aponta para as 2 testemunhas em Apocalipse, não é? E nós sabemos que as 2 testemunhas são judeus e gentios. Isso quer dizer que o ministério de Moisés e de Elias vai ter que estar, né, na igreja na última semana. Elias profetizou contra Jezabel, contra uma prostituta. Tem uma prostituta em Apocalipse? Tem a grande Babilônia. Ela é uma prostituta. O ministério de Elias vai ter que estar na igreja. Lembra que Elias desafiava os profetas? Aí Jezabel matou um monte de profeta e Elias cuidou. Elias não, é Obadias, escondeu os profetas de Deus. Durante 3 anos e meio, Elias orou e a terra, não chovia na terra. E aí houve grande fome durante o tempo das 2 testemunhas, o tempo que elas profetizam, que é 1260 dias, que é 3 anos e meio. Elas têm poder para fechar o céu. Ministério de Elias na igreja. E Moisés converteu as águas em sangue. Tá vendo? É interessante que Moisés e Elias, representando o povo de Deus, o reino de Deus, não é à toa. Porque Moisés ele morreu, mas ele vai tornar a ressuscitar. Agora Elias, ele foi arrebatado aos ares, vivo, naquela carruagem de fogo. Alguns dizem que Elias morreu. Eu não encontro isso. Até hoje eu não encontrei. A última vez que eu vejo Elias na palavra é quando uma carruagem de fogo veio buscar ele, subindo aos ares, vivo. Se Elias morreu depois, né, tá em algum verso oculto, e eu não consigo encontrar isso. Mas que Deus mostrou Elias numa carruagem de fogo. Quem é que enviou a carruagem de fogo para ele? E levou ele para o céu, isso eu vejo. Isso está claramente. E se eles apontam para as 2 testemunhas, que por consequência apontam o reino de Deus, eu consigo ver aí claramente Moisés representando aqueles que, na vinda do Filho do Homem, vão estar dormindo em Cristo e vão alcançar a ressurreição, e Elias representando aqueles que, vivo, vão ser levados aos ares. Aí alguém pode dizer, mas Elias foi levado numa carruagem de fogo. Paulo não fala isso, não interessa isso. O que importa é que Elias subiu aos céus. Foi só um reflexo, uma representação. Ainda que Elias tivesse morrido depois, que ele foi aos céus, foi para algum lugar e depois desceu na terra. Isso está escrito? Eu não vi. Até hoje eu não vi. Mas ainda que tivesse acontecido isso, Elias subiu aos céus vivo. Com que sentido Deus iria querer que Elias subisse aos céus numa carruagem, né, de fogo, subisse até as nuvens e depois fosse para um outro lugar da terra e descesse? Tem sentido isso? Deus não faz nada à toa. Alguma informação Deus deixou ali. Futuramente, Deus representa as suas 2 testemunhas em Moisés e Elias, né, perto da vinda de Cristo. E Cristo aqui, ao falar da sua vinda, mostra Moisés e Elias, falando que é o reino de Deus, e acha que tudo isso é por acaso. Não é por acaso. Aí em Marcos 9, diz o seguinte, é o mesmo texto. Eu vou ler um pouquinho rápido e vou destacar aqui as palavras que a gente precisa prestar atenção. Disse-lhes mais, em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que de modo algum provarão a morte, até que veja o reino de Deus já chegando com poder. Verso 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João. Vamos dar uma parada aqui. Você vê que aqui não houve a separação, né? Em Mateus 17, após Jesus ter falado, em verdade vos digo que alguns que estão aqui não vão provar da morte, etc. Aí aconteceu da pessoa fechar o capítulo ali, aí em Mateus 17 colocar uma epígrafe, dando a entender que é um outro assunto, e aí as pessoas não conseguem conectar. Mas aqui já não tem nem epígrafe, aqui ficaria mais fácil de entender o que Jesus está falando. E aqui ainda Marcos acrescentou uma maneira, um jeito de falar diferente.
Olha só, disse-lhes mais, em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que de modo algum provarão a morte até que veja o reino de Deus chegando com poder. Lá não fala o reino de Deus chegando com poder, em Mateus 17. Fala até que veja o Filho do Homem no seu reino. E aqui diz o reino de Deus chegando com poder. E o reino de Deus é a igreja, é judeus e gentios. Então aqui já tem um detalhe a mais, não tem? Aí já conecta 6 dias depois, que é o 7º, apontando para tudo aquilo que eu falei. Aí Jesus é transfigurado diante deles. No verso 2, no finalzinho diz: e foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra se poderia branquear. Olha o que Marcos está explicando, isso não tem em Mateus. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamo-nos, pois, 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que havia de dizer, porque ficaram atemorizados. Nisto veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. De repente, tendo olhado em redor, não viram mais a ninguém consigo, senão só a Jesus. Vê que eles estavam vendo Moisés, Elias e Cristo. Isso era a lei, Moisés, Elias, os profetas apontando para Cristo. E depois eles veem somente Cristo, que é o cumprimento da lei e dos profetas. Você vê quanta coisa Jesus consegue falar com uma só figura. Não fala só uma coisa, fala várias coisas. Bom, aí lendo até aqui já deu para entender bem, né? Aí falta Lucas 9 a partir do verso 27. Mas em verdade vos digo, alguns há dos que estão aqui que de modo algum provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Tá vendo? Mateus 17, até que veja o Filho do Homem no seu reino. Marcos 9, até que veja o reino de Deus vindo com poder. E aqui, não provarão da morte até que vejam o reino de Deus, né? Semelhante aqui, né? Aí aqui tem uma coisa interessante. No verso 28 diz: cerca de 8 dias depois... Lembra que eu estava falando dos 6 dias apontando para o 7º? Lucas fala cerca de 8 dias. Por quê? É contradição? Não é. Lucas está sendo sincero, assim como ele foi no começo do seu evangelho. Ele disse que ele buscou as informações acuradamente. E quando as pessoas não tinham certeza, né, quando ele mesmo não tinha certeza, ele colocava cerca. Pode ser antes, pode ser depois. Mas Mateus e Marcos afirmam 6 dias depois. São 2 testemunhas falando o fato. Então é 6 dias. Isso mostra a realidade do evangelho. Se fosse tudo igual, os ateus poderiam falar, ou os ímpios, falou toda a mesma coisa, foi tudo combinado, tudo copiado. Quando fala diferente, por causa da realidade dos fatos, falam que é contradição. Eu falo isso porque na internet tem muitos sites de ateus, de céticos, de pessoas que atacam a palavra de Deus, e eles usam esse texto aqui para falar que, além de estar descombinando com os outros evangelhos, um fala mais ou menos cerca de 8 dias, ele não está falando 8 dias depois, falando cerca, pode ser mais, pode ser menos. Quando nós vamos saber se é mais ou se é menos? Em Mateus e Marcos. Aí, eles não conhecendo a revelação de Deus e não podendo interpretar as coisas espirituais, porque é loucura para eles, se fosse explicar isso para eles, não, eu estava representando a vinda de Cristo, Moisés e Elias, apontando para as 2 testemunhas de Apocalipse, eles nunca vão entender isso. Então eles não conseguem enxergar o cumprimento da promessa, né, da profecia que Jesus falou antes. Alguns de vocês não vão passar pela morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino, ou até que vejam o reino de Deus vindo com poder. Eles falam, isso nunca aconteceu, aí é uma profecia que nunca se cumpriu e nunca vai se cumprir, porque os discípulos já morreram. Entendeu? Como a palavra de Deus realmente é separada e revelada para os pequenos, para aqueles a quem Deus quis revelar. E aqueles a quem Deus quis revelar é aqueles que creem no Evangelho, que querem abandonar as más obras e dar ouvido à verdade. São esses aquele que Deus quer revelar. Os soberbos, Deus não revela, porque eles não recebem o Espírito, porque não vê. Lembra que Jesus fala? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê. Não recebe porque não vê, porque só crê naquilo que vê. A gente crê naquilo que não vê,
porque a gente crê pela fé na palavra de Deus. E por isso ele nos dá esse presente de entender as coisas espirituais. Aí diz, cerca de 8 dias depois de ter proferido essas palavras, quais palavras? Em verdade vos digo que alguns não passarão pela morte. Olha, Lucas ligando. Cerca de 8 dias depois de ter proferido essas palavras, mostrando a conexão, tomou Jesus consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto ele orava, mudou-se a aparência do seu rosto. A sua roupa tornou-se branca e resplandecente. Tá vendo? Não fala com o rosto como o sol. Aqui não fala. Por isso que é preciso de todos os evangelhos. E eis que estavam falando com eles 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória. Isso fala somente aqui. Em Mateus e em Marcos não fala que Moisés e Elias apareceram com glória. Aqui fala com glória. Agora pergunta, eles apareceram na glória de quem? Na glória de Deus, ou seja, ressuscitados. Foi uma visão, mas mostrou ressuscitado, na glória de Deus. E a glória de Deus, você sabe que está na face de Cristo, né? Eram semelhantes a Cristo. E falavam da sua partida que estavam para cumprir-se em Jerusalém. Olha mais uma informação. Ora, Pedro e os que estavam com eles se haviam deixado vencer pelo sono. Isso é só Lucas que vai relatar. Despertando, porém, viram a sua glória e a dos 2 varões que estavam com ele. Você vê que eles estavam sendo vencidos pelo sono, mas aí eles despertando conseguiram ver a glória de Deus. Isso é o que acontece com a gente. Se a gente deixar o sono tomar conta da gente, é possível a gente não ver a glória de Deus. Mas quando a gente desperta, lembra que Paulo fala, citando um profeta, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Você vê que aqui já está mostrando, dando uma instrução para a gente. Se o sono tivesse vencido eles não teriam visto a glória de Deus. E essa glória de Deus, revelada em Moisés e Elias, apontando para a vinda de Cristo, é o nosso encontro com o Senhor. Os que forem vencidos pelo sono não vão poder ver isso. Bom, até aqui deu para finalizar. Então, deu para ver que Jesus apareceu com eles num alto monte e aconteceu todas essas coisas que apontavam para o futuro, igual Mateus 10. Mateus 10, Jesus falando aquelas coisas, do evangelho sendo pregado em todas as cidades, etc. Aí Jesus fala, em verdade vos digo que vocês não vão acabar de percorrer a cidade de Israel até que vejam o Filho do Homem vindo. Em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 12, presta atenção. Pelo que estarei sempre pronto para lembrar-vos essas coisas, ainda que as saibais, e estejais confirmados na verdade que já está convosco. E tendo por justo, enquanto ainda estou neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Eu estou lendo essa tradução aqui, e é uma tradução que eu considero ela péssima para ler. Eu não encontrei, eu não estou acostumado com ela, então paciência aí com a minha leitura. Mas procurarei diligentemente que, também em toda ocasião, depois da minha morte, tenhais lembrança dessas coisas, porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois nós fôramos testemunhas oculares da sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da glória magnífica lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Está lembrando da transfiguração? E essa voz, dirigida do céu, ouvimos-la nós mesmos, estando com ele no Monte Santo. Transfiguração, não é? E temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma candeia que alumia em lugar escuro. Em outras traduções diz, e temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Isso quer dizer que a vinda de Cristo, que ele está falando que ele entendeu que a respeito lá da transfiguração falava da vinda de Cristo. Não só da primeira, mas também da segunda. Porque Jesus falou o que lá? Ele não falou que em verdade vos digo que algum de vós não provarão da morte até que veja o Filho do Homem vindo no seu reino com poder e glória. Você vê que quando Jesus está vindo nas nuvens, ele está vindo com poder e glória. Aí
Pedro está falando da vinda dele e relacionou com um monte, com a transfiguração. E ele falou, e nós temos firme ainda